Combinado. Já iniciou a gravação e eu vou compartilhar uma tela com você aqui. Você consegue ver essa tela? Esses slides aqui, você consegue ver? Sim, estou vendo. Tá, deixa eu só fazer mais um teste aqui. Boa tarde, Leila, tudo bem? Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou dar início aqui à aula e eu vou passando para vocês aqui o que a gente... Deixa eu mostrar primeiro qual que vai ser a nossa agenda. Vou me apresentar, passar algumas informações, depois eu vou falar de alguns conceitos importantes, tá? E à medida que vocês forem tendo qualquer dúvida, né, se quiser fazer qualquer consideração, você nem levantar a mão aí, pode me interromper, tá bom? Bom, então nós vamos dar aqui início à aula 1 da disciplina Técnicas de Negociação. Vou aqui me apresentar, né? O meu nome é Vinícius Castilho Vargas, sou o professor responsável pela disciplina, então eu vou acompanhar vocês aqui nos 4 encontros online. Minha formação é administração, né? Depois eu fiz as especializações todas, MBA, mestrado, doutorado, tudo também em administração, mas com foco maior em estratégia, marketing e inovação. E aí trabalhei também durante muito tempo aí como gestor na área comercial, vendedor, depois gestor, gerente comercial, gerente regional de vendas, né? Então, inclusive, minha experiência aqui em 5 multinacionais e 2 empresas nacionais de grande porte, né? Foi nessas empresas aqui que eu cheguei a ocupar cargos aí na área comercial também, mas eu ocupei outros cargos, tá? Em outras áreas, cheguei a ser gerente geral, né? Hoje também eu sou consultor, né? E professor universitário. Bom, o contato de vocês comigo é sempre pelo Tira Dúvidas. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o conteúdo da disciplina, vocês podem entrar aqui no Tira Dúvidas, postar lá no Tira Dúvidas, lá na plataforma, né, da disciplina, e eu respondo rápido. Pode ser também dúvidas sobre gestão, tá? Qualquer coisa ligada à gestão, eu ajudo vocês também, não tem problema não. Vou colocar aqui, ó, sobre gestão. Agora, se as dúvidas não forem sobre a disciplina ou sobre gestão, forem coisas operacionais, estou com dificuldade de entrar na plataforma, não recebi link, coisas desse gênero, aí vocês vão enviar a dúvida de vocês lá para o suporte da UMEC Virtual, tá? Eles também são muito rápidos, rapidamente eles resolvem o problema para vocês, ok? Bom, agora que eu já me apresentei, vamos passar aqui algumas dicas aqui de algumas situações que, se você seguir, eu julgo que vocês vão fazer uma boa disciplina aqui. Estou aumentando um pouquinho essa letra aqui. Exemplo, sobre as atividades avaliativas, né? São 4, se não me engano, 4 atividades objetivas, aquelas só de marcar, né? E tem, acho que, uma discursiva, que é uma questão aberta. A dica mais importante aqui, ó, é referente a prazo. Então, vou até grifar isso aqui. As atividades apelativas, elas abrem, ou seja, a 1 e 2 abriu agora dia 4, e elas têm um prazo para vocês fazerem. Se vocês perderem o prazo, não tem como reabrir o sistema. Quem gerencia o sistema é um software. Eu não tenho acesso, o coordenador do curso não tem acesso. Então, a atenção tem que ser total nesses prazos aqui. Perder o prazo, vocês vão perder os pontos da atividade, tá? Então, muita atenção. Tem uma outra dica aqui que eu não coloquei, mas eu vou colocar aqui, ó, que é sobre a atividade discursiva. Não deixe essa atividade, em nenhuma hipótese, em branco. Se você deixar ela em branco, eu não tenho o que ajudar. Às vezes, vocês podem acontecer, como aconteceu já,
eu não consegui pontuação suficiente na prova, pedem para eu fazer uma revisão que eu posso fazer na atividade discursiva, porque a prova é toda objetiva. Então, não deixe nada em branco, até porque todas as respostas de todas as questões estão na apostila, nos módulos da disciplina, tá? Então, inclusive, eu sempre oriento que para fazer as atividades, uma metodologia interessante é ler primeiro a atividade, depois leia o módulo ou capítulo correspondente, assista o vídeo correspondente, geralmente é um vídeo curto, lá de 5 minutos, por exemplo, e depois volta na questão, tá? Questão avaliativa. Você vai ter muito mais facilidade de fazer com essa metodologia aqui. E como todas as respostas estão na apostila, rapidamente vocês vão identificar. Você leu a questão, então já fica na sua memória. Quando você está lendo lá o módulo correspondente, está lendo, opa, tem aqui que está a resposta da questão. Se tiver assistido o vídeo, ainda vai ficar mais claro ainda, tá? Uma outra, vou falar que isso aqui eu já tinha falado, tirado aqui. Outra informação, na realidade, é sobre a avaliação. Aqui também todas as respostas das questões estão nos módulos. Então, reforçando a importância de você ler todos os módulos na hora que você estiver fazendo atividades. Até porque, se você ler tudo, na hora que chegar para fazer a avaliação, eu ainda envio, posto, na realidade, eu vou botar aqui, posto, a semana antes da avaliação, posto os principais assuntos que devem ser foco do estudo de vocês. Então, olha só, você já está lendo os módulos todos para fazer atividades, fez as atividades, viu os vídeos, e ainda estuda os principais assuntos que eu vou postar para vocês, seguindo essa metodologia aqui, essas dicas todas, vocês vão fazer aí a minha disciplina com muita tranquilidade, vão conseguir absorver bem o conteúdo e ter um bom aproveitamento em nota também, não tendo problemas com isso, tá? Então, vai aí uma reflexão, reflitam bem aí sobre essas dicas todas aqui. Bom, vamos começar então falando. Alguma dúvida aí sobre essas informações, essas dicas aqui? Bem? Então, vamos adiantar aqui. Bom, vamos começar falando aqui de alguns assuntos aqui introdutórios. Eu vou falar para vocês do conceito de negociação, que aqui eu já tiro algumas dúvidas. Depois vocês vão observar que a negociação a gente trata como um processo, mostrar qual que é o processo, quais são as etapas de um processo de negociação. Mostrar para vocês que existe um mecanismo básico de sucesso, ou seja, ele é simples de entender, não tão simples de aplicar, mas simples de entender, que a maioria dos negociadores de sucesso, eles aplicam esse mecanismo. E termino hoje falando das posturas de negociação, tá? Qual é a postura que a gente deve adotar numa negociação? A gente tem duas opções, daqui a pouco eu falo sobre isso. Vamos começar a falar sobre o conceito de negociação. Então, negociação é um processo utilizado com o propósito de chegar a um acordo ou dirimir, né, solucionar um problema. O ideal é que a gente consiga, né, chegar a um acordo antes de ter problema, né? Depois que a gente está em um conflito, fica um pouco mais difícil, né? Depois que o conflito. Lembrando que conflito, ele só aparece se você reagir a alguma coisa que está te incomodando. Se alguma coisa te incomodou, alguém te incomodou na realidade, mas você não reagiu, não tem conflito, né? Aliás, até escrever uma situação para vocês que eu sei escrever, não vou falar. Quanto mais você estiver desenvolvido a inteligência emocional, menos vocês vão entrar em algum tipo de conflito. E tem outra coisa também importante que, assim, em negociação, a gente tem que perceber o que são os pontos principais, aquilo que a gente tem que esforçar mais, né? Gastar mais energia. Às vezes tem coisa muito pequena que as pessoas ficam ali gastando energia por causa de uma coisa pequena, e às vezes não fecha o negócio por causa de um detalhe. Então tem que tomar muito cuidado. A gente tem que priorizar. Eu vou falar isso nas próximas aulas, né? Que a gente prioriza os itens da maior importância para a menor importância. Até mesmo para você saber, na hora de ceder, onde que você pode ceder, tá? Então, aqui está o conceito da negociação. Vamos mostrar o processo da negociação, ou seja, quais são as etapas de um processo de negociação. Aqui do lado esquerdo, né, tem os momentos da negociação. Antes, durante e após a negociação. Aqui do lado direito, tem as etapas do processo de negociação.
Como eu disse para vocês aqui, ó, a negociação é um processo. O processo passa por essas etapas aqui, ó. Da preparação. Preparação é quando a gente está indo para uma negociação mais complexa. Então, ó, essas aulas todas aqui têm foco em negociações mais complexas. É fundamental que a gente se prepare para ir para lá, ou seja, faça um planejamento. Eu vou explicar isso daqui a pouco um pouquinho melhor. Durante a reunião de negociação, tem uma fase que a gente chama de abertura, outra de exploração, apresentação, clarificação, ação final. E depois de fechado o negócio, é importante que a gente faça controle e avaliação, por exemplo, do contrato que a gente assinou. Então, o que consta no contrato está sendo executado, né? É isso que é o controle. Então, vamos aqui dar uma, de forma geral, deixa eu explicar cada uma dessas etapas aqui. Nas próximas aulas, na terceira, se eu não me engano, eu entro aqui em maiores detalhes, quando eu falar de técnicas também de negociação, por exemplo, aqui durante a fase da apresentação e da ação final, tá? Mas a preparação aqui, o que que a gente prepara antes de ir para uma negociação complexa? Por exemplo, seria muito importante que você identificasse quem que é o decisor lá da empresa. Pode ser que uma pessoa que está te vendendo não é o decisor. Não é conveniente você marcar a reunião com quem não decide. Porque vai chegar no final da reunião de negociação, ela vai falar assim, ó, bom, agora eu vou passar lá para o meu gestor. E aí, pode passar do jeito que ela entendeu, e não do jeito que você gostaria que ela passasse, ou pode ser que ela não entendeu bem o que você falou e vai engavetar. Então, primeira coisa, é importante marcar com quem decide. Marcou com quem decide? Seria muito importante se você já identificar, via suas redes de relacionamento, por exemplo, qual que é o estilo daquela pessoa. Nós vamos ter uma aula aqui só para explicar 4 estilos distintos de negociadores e como que a gente negocia com cada um desses 4 estilos. Vocês vão notar que com cada estilo a gente tem um tipo de argumentação, tá? Então, identificar o estilo, identificar o que, é que essas pessoas mais valorizam. Seria importante também saber se periodicidade que essa pessoa compra, por exemplo. Aqui que é o momento onde a gente lembra lá que a gente lista todos os itens que vão ser negociados e prioriza, define as margens, até onde que você pode ceder. Então, isso tudo a gente faz aqui nessa fase da preparação, ou seja, a ideia é improvisar o mínimo possível durante a reunião de negociação. Chegou lá na reunião, essa fase da abertura, vamos supor que você estava negociando com uma pessoa que você nunca viu. Então vai estar aquele gelo inicial ali, né, aquele clima um pouco defensivo. Aqui você vai adotar alguma técnica para transformar esse gelo inicial ali, às vezes a pessoa não te conhece, é meio introvertida, está respondendo tudo por um monossílabo, né? Ou então você tentar despertar o interesse dela, chamar a atenção dela, né? Talvez você achar alguma afinidade ali para quebrar o gelo, né? De repente tem lá sei lá, smartphone de última geração, ou um notebook de última geração, então significa que a pessoa gosta de acompanhar as tendências tecnológicas, puxa um assunto sobre isso para quebrar o gelo. Aí ela começa a prestar atenção em você, ter um pouco mais de confiança, aí você pode começar a entrar no assunto da negociação, que é a exploração. A exploração é o momento onde a gente, depois que a pessoa começou a prestar atenção na gente, é o momento onde você tem para confirmar informações que você levantou aqui na preparação, por exemplo. Às vezes alguém já te falou, ó, o estilo daquela pessoa é tal. Aqui você vai confirmar se é ou se não é. Mas também serve para você levantar novas informações. De repente você não sabia qual é o estilo da pessoa, não conseguiu saber. O momento é esse. Então, enquanto a gente não identifica claramente qual é o estilo da pessoa e o que ela valoriza, não tem como a gente fazer a apresentação da proposta. Mas à medida que você quebrou o gelo, entendeu claramente o que ela valoriza, se é preço, qualidade, por exemplo, se é prazo de entrega, né? E sabe qual que é o estilo dela, tá no momento de você fazer a apresentação, porque essa apresentação vai ser focada no que ela valoriza e também no estilo dela, né? E durante a apresentação a gente tem aí uma série de técnicas que a gente utiliza para fazer uma apresentação mais atrativa, mais funcional. Feito isso bem feito, pode surgir alguma dúvida, alguma objeção, é normal. Dúvida é bom, a pessoa está interessada. Objeção não tão bom assim, né? Então, essa fase de clarificação serve para isso, para você responder às dúvidas e tentar contornar, né, as possíveis objeções. Quanto mais benefício você tiver na sua proposta, mais eles vão servir para contornar as objeções. Quanto menos benefício tiver na sua proposta, é mais difícil de contornar as objeções. E mesmo com benefício, muitas vezes vai ser preciso ceder. E aí, lembra lá da preparação? Que lá você preparou, você identificou quais os itens você vai negociar, qual que é a prioridade de cada um e definiu as margens para cada um. Então, você já vai sabendo qual que é o item que você pode ceder e quanto que você pode ceder. Veja que assim a gente improvisa muito pouco.
E a ação final é quando a gente adota alguma técnica de fechamento de negócio, imprescindível nessas negociações mais complexas. Já pensou chegar aqui no final, vamos supor que você fez tudo bem feito e falar assim, e aí, vamos fechar? Essa é uma péssima técnica de negociação, porque se a outra pessoa falar não, até você descobrir o que você fez para trás que ela não entendeu, não gostou, se você der uma falta de sorte dela ser uma pessoa muito objetiva, que um dos estilos de negociador é o controlador e é muito objetivo, ele já está encerrando a reunião, não vai te dar oportunidade, não. Então, quando eu for falar mais detalhes sobre esse processo aqui, acho que na aula 3, eu acho, eu vou mostrar para vocês 4 técnicas de fechamento de negócio muito mais efetivas que essa, e aí vão fechar, tá? E como eu disse, essa última etapa que serve para você controlar se aquilo que foi definido lá na reunião está sendo executado. De repente você combinou lá de uma empresa um prazo de entrega de 2 dias e para chegar às 7 horas da manhã no seu depósito. No primeiro entrega já chegou atrasado. Então, na sua avaliação, vai ter que ir lá puxar a orelha do fornecedor, às vezes tem que colocar uma multa ali por atraso no contrato, né? Coisa nesse sentido. Então, de forma geral, esse é o processo, passando por essas etapas todas aqui da negociação. Alguma dúvida aí, Cristina, Leila? Tranquilo, meninas? Tudo Não, bem? tranquilo. Então tá. Então vamos adiantando aqui. Se tiver qualquer dúvida, vai parando aí, tá? Bom, como negociação é um processo, o modo como a gente trata aquele processo, aquelas etapas todas, pode fazer toda a diferença. Tem um exemplo que eu gosto de dar quando eu falo sobre negociação, em aulas, em treinamentos também, é porque esse exemplo está no meio dos principais livros de negociação. Ele fala o seguinte, é um exemplo que tem 2 seminaristas, né, que estão lá estudando para ser padres, e na hora de folga deles lá, eles fumam escondido. Só que ele já estava meio cansado dessa prática de ficar fumando escondido, e aí decidiram que eles iam pedir autorização lá para o bispo. Né, lá da... Bom, primeiro, na primeira oportunidade que ele encontrou com o bispo, nem conhecia o bispo direito, ele falou para o bispo, ó, bispo, queria falar com o senhor, pode falar. Tá bom, eu estou com um problema aqui, gostaria de te pedir uma autorização, que é o seguinte, eu tenho um vício que é fumar. Então, nas minhas horas de folga aqui, eu estou sempre fumando escondido, esse negócio está me incomodando. Você me dá permissão para eu fumar nas minhas horas de folga? Bom, recebeu um sonoro de um não, né? Ainda tomou um pito lá do bispo. O outro seminarista não adotou essa prática, não, ele tratou o processo de uma outra forma. Primeiro, ele se aproximou lá do assessor do bispo para conhecer um pouco melhor o comportamento do bispo. Olha como ela entendeu o estilo. Ele ficou sabendo, por exemplo, que o bispo era muito vaidoso. Geralmente, o estilo catalisador é o mais vaidoso, então ele gosta muito de elogio, né, de massagear o ego dele. Ele descobriu também que na última campanha de arrecadação de fundos, a paróquia do bispo foi a que mais arrecadou fundos. Aí ele combinou lá com o assessor lá, o seguinte, quando o bispo tivesse um dia bom, ele reservasse uma data na agenda do bispo para conversar com ele. Isso faz toda a diferença também, hein? Fica muito mais fácil da gente conseguir nossos objetivos na negociação quando o outro lado está de bem com a vida. Bom, passou um tempo, o assessor chamou lá esse seminarista e falou, olha, ele está num dia bom, pode vir aqui hoje, está alegre. Aí o seminarista foi lá, se apresentou para o bispo, logo depois da apresentação, falou para o bispo que tinha todo o interesse de se tornar, alcançar um cargo igual dele, o bispo, mas que tinha uma coisa que estava atrapalhando, que era um vício. E aí ele falou, inclusive, que tinha uma coisa que estava acontecendo durante esse vício, esse processo do vício aí, de que ele queria a opinião do bispo. Então ele falou para o bispo o seguinte, falou, o negócio é o seguinte, minhas horas de folga eu tenho fumado. E aí na hora que eu estou fumando escondido, me dá uma vontade muito grande de rezar. E eu posso continuar, eu fiquei indeciso se eu rezo, se eu não rezo, se está tudo bem, se não está. O bispo falou assim, não, você deve continuar rezando, porque é com essa reza aí, com esse pensamento que você vai conseguir parar com esse vício. Em momento nenhum, o bispo falou para ele parar de fumar. Deu apoio para ele continuar rezando para acabar com o vício. Então, perceba que o modo como a gente trata esse processo pode fazer toda a diferença no resultado final da negociação, tá? Outra situação importante é que em negociação envolve pessoas. E, portanto, tem 2 variáveis que a gente tem que tomar muito cuidado. Uma é a emoção e a outra é a comunicação. A emoção, ela, primeiro, a sua própria emoção, né? Por exemplo, se você fica nervoso, ansioso, por exemplo,
que acontece com o raciocínio quando a gente fica nervoso ou ansioso? O raciocínio encurta. E quando ele encurta, a possibilidade de você ceder onde não pode, ou ceder mais do que você pode, é grande. Então, tem que cuidar primeiro das nossas próprias emoções. Como? Desenvolvendo inteligência emocional, né? A gente desenvolve inteligência emocional principalmente tendo autoconhecimento. Por exemplo, o que é inteligência emocional? A capacidade da gente fazer uma boa gestão das nossas emoções e das emoções dos outros. Então, quanto mais você se conhecer para saber quais são situações ou pessoas que te incomodam, e aí reprogramar seu cérebro para ter paciência naqueles momentos, principalmente com antecedência do fato, do encontro com aquelas pessoas, mas você vai conseguir ficar calmo naquele momento e ter uma boa. E ficando calmo, não perdendo a paciência, você vai acabar alcançando melhor seus objetivos. Mas a emoção também tem a ver se você espremer demais o outro lado ficar com um sentimento de injustiça. Então, se ele ficar com esse tipo de emoção, possivelmente numa próxima negociação com ele, ele vai ficar com 10 pés atrás com vocês. Isso se tiver uma próxima negociação. E a outra variável é a comunicação. Tem que tomar muito cuidado com a comunicação, né? Eu digo que a comunicação, ela pode, sim, facilitar demais ou pode prejudicar demais. Então, se você não comunica de forma clara, aí, do outro lado, se não entender o que você está querendo falar de forma clara, pode ser até que você tenha uma boa proposta. Aí não vai concordar, começa com um monte de objeções, né? Então, a gente tem que ter uma comunicação clara e não sempre objetiva, mas a objetividade, ela cabe em muitas coisas. Mas por que eu estou falando que não é nem sempre que ela é objetiva? Tem um dos estilos de negociador que a gente chama de analítico. E uma das características do analítico, ele gosta de detalhes. Se você for muito objetivo na hora de apresentar a sua proposta, ou argumentar ou contra-argumentar, se você fizer isso de forma muito objetiva, a principal necessidade do analítico é segurança. E ele só fica seguro se você enriquecer de detalhe. Possivelmente você não vai conseguir convencê-lo, não. Tá? E uma última coisa que eu gostaria de chamar a atenção ainda sobre o processo da negociação é o desfecho da negociação, né? O final da negociação, que pode ocorrer um acordo consensual, onde as duas partes entraram num acordo, ótimo, mas pode ser também por dominação, tá? Isso não é bom. A dominação, assim, é quando o outro lado não tem saída. Você espremeu a pessoa, mas ela não tem saída. Às vezes é um fornecedor único, aí se aproveita disso. Então, inclusive, não é bom a gente concentrar as nossas compras em um ou poucos, ou dois, por exemplo, fornecedores. Da mesma forma que a gente não deve concentrar também nossos negócios, nossas vendas em poucos clientes. Senão você vai ficar dependente deles, você vai aumentar o poder de barganha deles e pode acontecer coisas desse tipo. Aconteceu coisa do tipo assim, grandes redes, por exemplo, de drogaria, de farmácia, né? Ofereceu a comprar uma rede pequena, um bom preço, aliás, e a rede pequena, como era familiar, 50 anos, 100 anos, ele, não quero vender, não. E aí, essa rede que queria comprar falou, ó, ou você me vende, ou eu tô nessa proposta justa, ou eu vou montar uma loja de frente para você, uma do lado, uma atrás, e vou praticar dump. Dump é vender com preço abaixo do preço de custo. Ou seja, qual que é a saída que o outro tem? Nenhuma, vai ter que acabar vendendo, né? Mas isso não é a melhor maneira da gente adotar melhor postura para adotar em negociações. Se você quer ter parceiros estratégicos fortes, como clientes e fornecedores, ou colaboradores, nós vamos ver que a melhor postura para adotar é uma postura ganha-ganha, onde você alcança seus objetivos e ajuda o parceiro a alcançar, porque aí você fortalece o parceiro e fortalece a parceria, tá bom? Bom, outro fator que eu gostaria de chamar a atenção ainda, falando de negociação como um processo, são os conflitos. Quais são os principais motivos de conflito? Vamos listar aqui, ó, os principais. Quando uma das partes adota a postura ganha-perde, ou seja, fica espremendo demais o outro lado. Outro, a gente já falou hoje, comunicação ineficaz. Outra, falta de preparação ou preparação inadequada. Quanto melhor, né, quanto melhor for sua preparação, menor a possibilidade de acontecer conflitos. Se você não preparou de forma incompleta, errônea, a chance de ter conflito é muito maior, né? Então, atente para esses
essas três grandes causas de conflito aqui. É lógico que tem aqui no ganha-perde, né? A gente pode amplificar isso aqui, por exemplo, quando eu falo que o outro lado fica apertando muito do outro lado lá, pode colocar muita pressão em cima de um dos lados, que vai deixar o outro tenso. E aí pode haver conflitos fortes, né? E isso, às vezes até o negócio é bom para os dois lados, mas devido à postura ganha-perde de um dos lados, acaba não tendo um negócio. Aí o desfecho do negócio, sabe qual que seria? Perde, perde. Dois lados saem perdendo. Então, muito cuidado, né, ao adotar uma postura dessa na negociação. Mais para frente eu falo, pelo menos de uma situação que dá para adotar, mas se você quer formar laços estreitos, estratégicos com seus parceiros, definitivamente essa não é a postura. A postura seria o ganha-ganha, tá? Bom, e eu tinha falado com vocês que eu ia falar um pouco aqui sobre esse mecanismo básico de sucesso, né? Como é que ele funciona? Os bons negociadores, eles definem com muita assertividade os seus objetivos na negociação. Definido qual que é o objetivo, ou os objetivos principais que ele pretende ter naquela negociação, o segundo passo é a ação. A ação que eu vou até escrever isso, que nada mais é do que os argumentos que ele vai utilizar para alcançar seus objetivos. Então, quanto mais conhecimento ele tiver, né, sobre o assunto, mais ele vai conseguir aí convencer o outro lado e aí alcançar seus objetivos. Terceira etapa desse mecanismo é a comparação. Então, aqui na comparação é o seguinte: durante a negociação, os bons negociadores, eles fazem uma comparação. Na realidade, assim, a comparação é uma análise. É uma análise para saber se os argumentos que estão sendo utilizados, a forma de apresentar os argumentos, se isso está sendo suficiente para alcançar os objetivos. E se não for, rapidamente eles têm flexibilidade para mudar a argumentação, mudar a forma de apresentar. Porque assim, pode ser que você esteja apresentando seus argumentos só falando. Mas se a outra pessoa for mais visual, só falando, ela não vai captar bem o que você está querendo, não. Os visuais é preciso que você mostre alguma coisa. Por exemplo, você está negociando lá na sua empresa a implementação de um projeto novo que você criou. Se você está tentando convencer, por exemplo, o seu diretor, negociando com ele a implementação desse projeto, e ele é visual, e você só está falando, 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 como é que vai ser o projeto, possivelmente você vai ter dificuldade de convencê-lo. Agora, se você levar lá uma apresentação em PowerPoint, mostrar qual é o valor do investimento, quais os recursos vão ser necessários para implementar, em quanto tempo que você retorna aquele investimento, qual vai ser a rentabilidade, mostrar isso tudo numa planilha financeira, se de preferência mostrar um protótipo, se for um novo produto, por exemplo, opa, aí você vai ter muito mais chance de alcançar sucesso, tá? Então, é imprescindível nesse mecanismo base de sucesso que você, durante a negociação, você faça uma avaliação, que a gente chama de comparação. Se, se os argumentos, a forma de você apresentar estão sendo suficientes para alcançar o objetivo. Se não tiver, você tem que ter flexibilidade suficiente para alterar ou a forma de apresentar ou os argumentos. E o último passo, porque é aprender com a experiência. Então, logo após uma reunião de negociação complexa, faça uma autoavaliação. Serve para quê? Para você verificar o que você fez que deu certo, o que você fez que precisou de ajustar e o que você fez que não deu certo. Aquilo que não deu certo, você não tem que repetir. Aquilo que deu certo, você vai repetir. E aquilo que deu certo, mas precisou de ajuste, na próxima você já ajustou. Tá? Apenas para a gente tangibilizar, eu deixei aqui um exemplo desse mecanismo, que quando a gente dá um exemplo, fica mais claro o que a gente está querendo falar, né? Então, deixa eu mostrar um exemplo aqui. Vamos imaginar vamos imaginar que eu sou um consultor. Eu sou mesmo, né? Vamos imaginar que eu sou um consultor. Vamos supor que eu sou um consultor multifuncional, ou seja, eu consigo dar consultoria em todas as áreas de uma empresa. Vamos supor que eu tenho uma empresa de consultoria que era tradicional e de ótima imagem. E eu pretendo captar aí uma multinacional como cliente. E a minha ideia é prestar serviço em todas as áreas da empresa. Então, qual que seria o objetivo? Prestar serviço em todas as áreas da empresa. Esse seria o meu objetivo principal, né? Quais seriam meus argumentos? Logicamente, eu ia focar muito nisso aqui, que eu sou uma empresa tradicional e que eu tenho ótima imagem, por exemplo, né? E posso falar também que eu sou especialista em muitas áreas e tem profissionais, meus funcionários, que têm experiência nas áreas de vendas, produção, logística, financeira, né? Bom, terceira etapa, como eu falei aqui, é bom que durante a negociação a gente analise se está sendo efetiva a forma dos nossos argumentos, por exemplo.
Vamos supor que, depois que eu falei que a empresa é tradicional, tem ótima imagem, os profissionais são capacitados, eu percebi que só isso não estava sendo suficiente para convencer lá esse cliente, não, esse possível cliente, não. Então, eu poderia, por exemplo, apresentar um outro argumento ainda, aumentar a argumentação. Fala, não, eu ainda tenho que, como referência, várias empresas que eu já prestei consultoria em várias áreas delas, e está aqui o nome dos principais diretores, o celular, o e-mail que você pode ligar. Se você fizer isso, é bom que você primeiro combine lá com as empresas que você está passando o nome deles como referência. E se você também não fez um bom serviço lá, eles não vão dar referência, não. Ou seja, ou não vão dar, ou vão dar uma referência ruim. Então é importante que tenha feito um bom serviço. Tá? Ok? Tudo bem aí, pessoal? Boa dúvida? Posso continuar? Então vamos adiantando aqui. Como eu disse para vocês, ó, aqui estão os dois tipos de posturas de negociação: ganha-ganha, ganha-perde. O ganha-ganha a gente também chama aqui, vou escrever aqui, ó, de postura colaborativa. E o ganha-perde é uma postura competitiva. Tá? Então vocês vão ouvir esses dois termos aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó, nessa postura colaborativa, ganha-ganha, alguns detalhes dessa postura aqui. Qual que é a forma de conduzir isso aqui? É solucionando problemas dos ambos os lados. A solução, problemas. Esse tipo de negociador, geralmente, pensa o seguinte: um bom negócio é aquele que é bom para todos que estão envolvidos na negociação. Tá? O curto prazo é importante, mas eles investem muito no médio e no longo prazo. Então, quando ele faz uma negociação com a postura ganha-ganha, que ele está lutando para alcançar seus objetivos, mas está ajudando o parceiro também a alcançar o deles, abre uma porta para uma próxima negociação. Então, ele pensa no curto prazo, mas investe muito no médio e no longo prazo. Qual que é o motivo? Ter parcerias sólidas. Né? Bom, lembrando que, assim, bons acordos necessitam de comprometimento de ambas as partes. E aqui, quando é que esse comprometimento geralmente aumenta muito? É quando um ajuda o outro na dificuldade. Então, sempre que você conseguir ajudar o seu parceiro na dificuldade, pode ter certeza que o nível de comprometimento do parceiro vai aumentar com vocês, porque o nível de confiança vai aumentar. Ele vai pensar, ué, na hora que eu estava em dificuldade é que ele me ajudou. Então, esse é o tipo de parceiro que eu quero para mim, tá? Aí pode ser você como empresa e ele como fornecedor, ou ele como fornecedor e você como empresa, tá bom? Já aqui, numa postura competitiva, né, que é o ganha-perde, a forma de conduzir a negociação é barganhando o tempo todo, tá? Então, é aquele tipo de negociação estressante, é o tempo todo alguém espremendo o outro lado lá, né? Por exemplo, uma negociação de venda, tá lá, e quem está comprando, por exemplo, está lá tentando comprar com o maior prazo possível, no maior desconto possível, né? Ele está lutando pelo dele, tá? Para tentar tirar o máximo do outro, independente se o outro alcança ou não os seus objetivos. E aí, o que que esse tipo de negociador acredita, né? Que adota a postura que ganha, perde. Ele defende os interesses dele, o outro que se vira lá para identificar. Ele acha que quem tem pena, então que assuma o prejuízo do outro lá, ajude nisso. Nesse sentido, o que vale para ele é resultado de curto ou longo prazo. O negócio dele é de curto prazo, ele pensa naquela negociação. Ele não enxerga que uma boa negociação abre porta para uma segunda, para uma terceira, para uma quarta. Ele quer ficar bonito naquela negociação. Quando surgir a outra lá, a outra é outra negociação. Tá? Então, isso, na minha opinião, é uma visão de curto prazo e é uma visão míope, né? Porque não é uma visão que você vai conseguir solidificar parcerias. Tá? Eles não acreditam que o segredo é a alma do negócio e mentira faz parte. Deixei até um exemplo aqui de uma empresa que eu trabalhei, uma indústria de baterias automotivas, que ela elucida bem isso aqui, representa bem isso aqui. Uma certa altura eu fui contratado para ser gerente de vendas regional, e aí uma das minhas metas era abrir um distribuidor no estado do Espírito Santo. Bom, aí eu perguntei lá para o meu diretor que tipo de estímulo que eu poderia dar lá para um distribuidor que eu identifiquei lá, que era muito bom, mas que ele não estava conosco ainda. Aí o diretor falou, não, você pode dar para ele 25% de desconto. E nós vamos bancar esse desconto para ele durante um ano.
Eu falei, opa, isso aí realmente é um grande estímulo para ele começar a ser nosso distribuidor. Ser nosso distribuidor significa ele abrir o mercado de Espírito Santo para a gente, né? Eu tive muita dificuldade. Fui lá, conversei com esse distribuidor, ele falou, não, nessas condições aqui eu consigo criar uma equipe de venda só para vender sua bateria, eu vou aumentar, vou dar uma adaptada aqui no meu depósito para armazenar as suas baterias, então, beleza, vamos fazer. Bom, passaram os 3 meses, o diretor me chamou lá na sala dele e falou assim, bom, vai lá naquele cliente, lá aquele distribuidor que você abriu lá no Espírito Santo e nós vamos tirar o desconto dele. Falei, como assim nós vamos tirar? Nós falamos, não, iríamos esticar para 1 ano. Não, pode tirar. Assim, eu tive que passar um gote de peroba na cara para lá, falar com... O mínimo que o cara me chamou lá foi de moleque, porque eu destruí o planejamento financeiro dele, né? Porque ele fez um planejamento financeiro, ele fez a seguinte conta, ele viu, ó, com esse desconto aqui eu vou vender X baterias, com esses X baterias eu consigo bancar esses investimentos, recuperar esse investimento inicial que eu fiz na formação de uma nova equipe de vendas, nas adaptações que eu fiz aqui no depósito. Então, eu destruí isso aí, em 3 meses não dava tempo para recuperar o investimento dele. Depois eu descobri que era a indústria de bateria automotiva, tanto a indústria como os distribuidores, todos adotavam a postura ganha-perde. Porque vocês poderiam perguntar assim, mas não tinha contrato? Ninguém quer assinar contrato. A indústria não quer assinar contrato, porque se ela assinar, não pode fazer esse tipo de coisa. E o distribuidor também não quer assinar o contrato, não, porque se ele assina o contrato, ele teria que ter todo mês uma compra mínima. Ele não quer isso. Então, é um segmento todo, vamos falar assim, antiprofissional, meio prostituído. Aí, depois que eu descobri que era tudo dessa forma aí, achei um lugar melhor para trabalhar, tá? Então, para esse tipo de negociador que adota a postura ganha-perde, o segredo é a alma do negócio e mentira faz parte do negócio também, tá? Mas nós já vimos que não é interessante para quem quer fazer boas alianças, boas parcerias, ok? Algumas conclusões sobre esse tipo de negociador, né, que adota a postura ganha-perde. Tem princípios éticos? Não, mente, né? A mentira faz parte do negócio. Agora, esse tipo de postura nunca deve ser usado. Se você quiser, se o seu objetivo é fazer alianças, parceria estratégica, não. Mas vamos pensar assim numa compra individual nossa, pessoa física. Vamos supor que você está querendo comprar um carro. Pô, quantas vezes na sua vida você vai comprar um carro? Uma geladeira, um fogão? Né? Quantas vezes? Poucas, né? Então, naquela negociação, por exemplo, do carro, você vai querer comprar o carro na concessionária no menor preço possível, vai espremer lá o vendedor da maneira toda lá para você conseguir o menor preço possível, o maior desconto. De preferência, você possa pagar nas prestações sem juros. Né? Então, assim, quando for uma compra individual, pessoa física, não dá para você fazer isso, porque você não é, você tem intuito de fazer parceria com uma loja de colchão, uma loja de eletroeletrônicos? Não tem, né? Então, nesse sentido, até dá para utilizar essa postura ganha-perde. Uma outra curiosidade, negociações entre departamentos da própria empresa, muitas vezes eles são competitivos, adotam esse tipo de postura aqui. Aí você deve estar perguntando, mas por que isso acontece, né? Os departamentos deveriam estar se ajudando, tem a área de vendas, ajudando na de logística, ajuda de produção, está tudo linkado. Se um não faz, se um ajuda o outro, a empresa vai ter maior dificuldade de alcançar seus objetivos. Por que isso acontece? Acontece por vários motivos. Um pode ser que os principais gestores não têm grande conhecimento sobre visão sistêmica, ou seja, que a ação deles reflete nos resultados da empresa como um todo. Outro, pode ser que ele está pensando só para o seu próprio umbigo, quer fazer o seu. Mas aí é uma visão míope de novo, porque assim, se ele está lutando só sobre o dele, e não está ajudando os parceiros das outras áreas, possivelmente o lucro da empresa não vai ser alcançado da maneira que queria. E aí, às vezes, no momento onde ele estiver precisando fazer um investimento na área dele, sei lá, está precisando de contratar alguém, promover alguém, aquele falando de diretoria e pedir dinheiro para isso, aí digo, ué, não tem. Você não está sabendo que nós estamos passando por dificuldade, que o lucro não está sendo alcançado, assim, então está dando um tiro no próprio pé, né? Como é que a gente soluciona esse tipo de situação para que todos se ajudem mutuamente, né? Primeiro, conscientizando da importância e esclarecer que todos dependem de todos para a empresa evoluir, né? Então, dá uma conscientização e depois faz um controle disso, né, para ver se as coisas estão sendo realmente efetivas. Né? Pode estimular, por exemplo, se você coloca metas para a empresa como um todo, por exemplo,
Vamos supor que você pode colocar lá assim, ó, você vai ter uma participação no lucro de acordo com o lucro líquido da empresa. Ou seja, então, se o lucro líquido crescer, você tem mais participação no lucro. O lucro líquido só vai crescer se todos se ajudarem. Então, essa é uma boa tática que poderia ser utilizada aqui. Ok? Bom, mas vamos supor que você está numa negociação e você identifica a negociação é importante para você, não tem como sair dela, né? Você não tem outra saída, então você tem que permanecer nela, mas já identificou que o outro lado adota essa postura ganha-perde. Então, o que você pode fazer? Né? Que tem algumas alternativas. Primeiro, se você tivesse alternativas, por exemplo, vamos supor que você está lá na negociação, sei lá, para vender um grande lote de mercadoria para alguém, e percebeu isso, mas você não está apertado. Você teria outras alternativas para vender isso. Então, se você já percebeu que o outro lado adota isso, você já sabe que ali você vai talvez tomar prejuízo. E que você não quer um parceiro, né, adotando esse tipo de postura. Então, você se retira. Mas pode ser que você não tenha alternativa, você seja com urgência, por exemplo. Então, uma solução é tentar converter a situação. Como converter a situação? Mostrar para o outro lado, né? E da forma como está sendo conduzido ali, de forma habilidosa isso, né? Não é o mais adequado, porque você não está enxergando o ganho para você. E que seria mais conveniente um outro tipo de situação onde os dois ganhem. Em função de que, se os dois ganharam nessa negociação, abre porta para mais negociações. Pode funcionar? Pode. Mas muitas vezes não funciona, não. E se não funcionar e for importante para você e você não tiver saída, então você vai ter que adotar uma postura mais firme nessa negociação também. Senão você vai acabar cedendo o que você não pode ou mais o que você pode. Então você vai ter que adotar uma postura mais firme nessa negociação. E já sabendo que, logicamente, essa negociação vai ser única. Você não pode ficar na mão mais dessa única opção de negociação, porque vai ser um estresse. Tá? E possivelmente, ou você não vai alcançar todos os seus objetivos, possivelmente o outro também não alcança, ou possivelmente pode acontecer aquilo que eu falei mais atrás, um tempo atrás. A negociação não se concretizar. Perde, perde. Tá? Estica tanta corda de um lado, estica tanta do outro, que não vai haver acordo. Ok? Mas, pessoal, alguma dúvida aí? Cristina, Leite, vocês estão muito, muito calados. Já estão cansados? Assistiram outras aulas hoje? Oi, assisti. É. Final do sábado, né? 8 horas, nossa, Tem, desde tem... 8 horas, praticamente uma aula atrás da outra. Nossa Senhora. Então, assim, sabe qual que é a grande vantagem? É que essas aulas estão sendo todas gravadas, né? Então, assim, possivelmente hoje cansa, talvez não absorva tudo que foi falado, mas depois vocês podem assistir essas aulas com calma, né? Assiste uma, depois assiste outra, em momentos mais oportunos, né? Então, essas gravações, eu acho que elas servem muito para isso também. Porque realmente, E assistir aqui aula. Oi? tá calor hoje também, né, para É, variar, tá. né? Onde eu tô aqui ainda tá calor também. E olha que eu moro num lugar frio, mas tá calor aqui. Então, assim, essas gravações servem muito para isso também. Eu também estou aqui desde de 8, não, mas desde 9. Eu dei 3 aulas de manhã e essa aqui é a segunda da tarde. Às Eu vezes eu tive falo, uma aula cedo. eu lembro, qual que foi a aula que você assistiu comigo mais cedo? Esqueci qual que foi. Foi Qual que foi? foi simulação empresarial, né? Ah, tá. Foi realmente a de simulação, tá certo. Foi a primeira aula que eu dei hoje. Foi a Foi sua primeira ou exatamente. você já tinha tido outra? Não, eu tinha tido uma outra antes dela ainda. Ah, tá. E assim, às vezes está conflitando também o horário. Vocês tiveram algum conflito aí? Ah, tive demais. Eu Pois tive é, bastante. isso também não é bom. Mas, assim, a grande vantagem é, como eu falei com vocês, essas aulas estão sendo gravadas, né? Então, qualquer... Fiquei grávida, depois a gente volta lá. dá uma voltadinha lá. E, assim, depois que vocês voltarem mesmo, voltarem lá nas gravações, né? Restar alguma dúvida, entra lá no Tira Dúvidas, lá, como eu disse lá, e eu ajudo vocês rapidamente. Tá bom? Mas essa aula aqui que você está dando, essa da técnica de negociação, é uma coisa que a gente acaba praticando no nosso dia a dia mesmo em tudo, né? Vamos falar assim, não só dentro do ambiente corporativo, né? Tem toda razão. Toda razão. Essas técnicas que eu vou passar, que eu estou passando e vou continuar passando para vocês aqui, servem não só para o ambiente empresarial. Porque a gente está negociando toda hora. A gente negocia com irmão, mãe, marido, esposa, namorado, no trânsito. Toda hora a gente está negociando. Então, Sim, sim. essas técnicas servem para tudo, tá? Então, assim, ter inteligência emocional, fundamental.
Saber qual que é o estilo da outra pessoa? Fundamental. Saber o que ela valoriza? Fundamental. Ter paciência, porque está ligado à inteligência. Aliás, tem uma coisa que eu vou falar com vocês mais adiante, é o seguinte, a gente não tem 2 ouvidos e uma boca à toa, não. Em negociação, a gente escuta muito mais do que fala, tá? Por quê? Porque a gente precisa de entender o outro lado bem. Só depois que a gente entende Entendeu? bem o outro lado. Eu achei bem interessante isso aí que o senhor passou, da gente sempre analisar o perfil dessa pessoa que a gente vai abordar, que a gente vai Exato. tá buscando alguma coisa, sabe? Eu achei isso E eu, bem interessante aí. A e eu, gente acaba, às vezes, fazendo isso de forma mais sutil, mas é bem claro mesmo que a gente tem que eu comentar. acho que na segunda ou na terceira aula, eu vou dar uma aula para vocês de técnicas de como que a gente identifica o estilo do outro. Vocês vão fazer um teste para vocês identificar o estilo de vocês. Legal. E a partir daí, eu vou falar para vocês o seguinte, a gente não negocia de acordo com o nosso estilo. A gente negocia de acordo com o estilo do outro. Portanto, a gente tem que ter flexibilidade também. Vou falar sobre flexibilidade e como que a gente desenvolve também a flexibilidade. Sim. Tá E bom? essa questão da negociação, só para encerrar, eu acho que ela vai Sim. muito de encontro a coisas que eu estou vendo muito ultimamente do questão de recrutamento e seleção, não sou da área de RH não, mas eu acompanho algumas matérias sobre questões comportamentais. Né? Sim. As empresas, elas... Aliás, tá, Leila, a negociação e flexibilidade são soft skills, competências aí, comportamentais. competências comportamentais, que elas contratam tantos por cento por conhecimentos, mas demitem 90% das pessoas por habilidades comportamentais que as pessoas não têm. Você tem toda a razão. Contrata a pessoa por grande conhecimento, mas na hora que chegar lá, a pessoa é de difícil convívio. Né? Então, Tem um índice, eu não estou lembrada exatamente o índice das contratações por conhecimento, não, mas ele é tipo é alto. Bem menor. Não é assim, contrata lá um índice, coisa, mas tipo 50% é contratado por conhecimento, mas as demissões elas são motivadas por questões comportamentais. Eu acho que essa questão da negociação ela vem em todo o ambiente, até mesmo no nosso dia a dia com os nossos colegas de trabalho. Você tem toda a razão. Você tem a gente toda a razão. a gente retornou para o presencial, né? Toda hora está tendo convívio. Então, você tem toda a razão. As pessoas que sobem mais fácil dentro das empresas são as pessoas articuladas. E as pessoas articuladas, elas não entram em bola dividida. Elas estão sempre falando de forma oportuna, fala pouco e ouve muito, não desgasta com o outro, não gasta energia desnecessária, tem inteligência emocional alta. Então, você tem toda a razão. Esse convívio diário com as pessoas, se você não souber negociar com elas, você não alcança seus objetivos. Exatamente. A gente tem que negociar com os nossos próprios colegas de trabalho. Toda hora. Senão a gente não sobrevive. Ainda mais agora, depois desse pós-pandemia, que muita gente está muito individualista e as pessoas acho que perderam um pouquinho dessa questão da convivência e veio uma outra geração. Eu, por exemplo, sou da geração X, né? Sim. E aí você convive muito com o pessoal de outra geração. E eles são um pouco mais geração Z e essas outras gerações, eu, geração mais jovem, eu acho que eles são mais o mundo deles e tal. Então você tem que negociar demais com eles. Porque senão vai haver conflitos geracionais aí. Exatamente. Você tem toda a razão. Então, eu espero, ao longo das outras aulas, inclusive, ajudar vocês nesse sentido aí, passar algumas técnicas que possam ajudar, inclusive, nesse sentido, de como lidar com esses conflitos geracionais, né? Que eles vão existir, não tem como não existir. Bom, ficou alguma dúvida final aí? Não, professor, para mim tá ótimo. Tranquilo? Tudo bem, Cristina? Tranquilo. Bom, então era isso que eu tinha reservado para hoje. Obrigado aí pela participação. Tenha um ótimo final de semana. A gente retorna daqui umas 2, 3 semanas, tá bom? Um abraço. Obrigada. Tchau.